Dependency Inversion Principle. Esse aqui é muito comentado na literatura também, pessoal, principalmente no mercado. Acho que na literatura acadêmica não sei porque não é tão popular, mas eu não vejo tanto artigo investigando esse princípio. Mas quando eu converso com o pessoal de estágio, o pessoal da indústria, é mais comum o pessoal falar bastante do princípio da inversão de dependência, principalmente quando você tem que desenvolver frameworks, por exemplo, com a aplicação daquele framework. Então, quando você tem que desenvolver sistemas mais genéricos, né, separar a parte genérica da parte concreta, específica, é muito comum ter essa preocupação com o princípio da inversão de dependência, ou Dependency Inversion Principle. O que ele quer dizer? Então, qual que é a lei desse princípio aqui, o resumo do princípio? É que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Então, coisa bem básica também em desenvolvimento orientado a objeto, em engenharia de software, você pode ter os módulos de baixo nível dependendo tanto de alto quanto de baixo nível, mas os módulos de alto nível, seu framework, por exemplo, não deve depender dos seus módulos de baixo nível, da sua aplicação, por exemplo. Então, tanto os de alto nível quanto de baixo nível pode depender das abstrações, que são os módulos de alto nível, mas as abstrações, que são os módulos de alto nível, não devem depender das coisas específicas, dos módulos de baixo nível. Então, sempre a dependência é no mais baixo nível. Então, o alto nível depende do baixo nível. Na verdade, o baixo nível depende do alto nível, né? Então, o que é abstração não tá ok, todo mundo pode depender, mas o que é concreto tem que tomar cuidado, porque o concreto ali, o baixo nível, pode mudar com muita frequência. Se você depende dele, você pode sofrer muitas mudanças. Por quê? Qual que é a ideia desse princípio? É que você reusar módulos de baixo nível, bibliotecas, por exemplo, funções pequenas, é fácil. O problema é quando você quer reusar módulos de alto nível. Então, a gente quer reusar módulos de alto nível, quer reusar, por exemplo, um framework, quer reusar uma estrutura genérica de uma aplicação, e você só consegue tornar aquela coisa reusável se você deixá-la mais independente, por exemplo, de tecnologia. Então, você não deve ficar dependendo muito de tecnologia, dependendo muito dos módulos de baixo nível. Então, se você quer reusar a parte genérica, os módulos de alto nível, você tem que tentar torná-los mais independentes, né, mais genéricos, independentes de tecnologia, independentes do seu baixo nível. Então, os módulos de alto nível são mais difíceis de reusar, principalmente se eles dependerem de detalhes, que são os módulos de baixo nível. Por outro lado, os módulos de baixo nível são facilmente reusáveis. Então, uma função, uma biblioteca, coisa de baixo nível, você já usa no seu dia a dia, né? Já tem as suas funções lá disponíveis na API das linguagens, nas bibliotecas. Então, é fácil você reusar coisa de baixo nível, porque ela não, é uma coisa pequena, né? Uma funcionalidade pequena, um comando, por exemplo, um método da API, é fácil você reusar. Mas quando você quer reusar uma coisa grande, uma infraestrutura grande, aí sim você tem que ter o cuidado de atender o princípio da inversão de dependência, o Dependency Inversion Principle, para você tentar criar essa estrutura grande o mais independente possível das coisas pequenas. Então, não ficar dependendo das coisas pequenas, dos detalhes. Vamos a um exemplo de violação aqui, como o autor do livro sempre usou para ilustrar, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma classe que fugiu um pouco do exemplo que foi usado antes, né, do sistema de geometria, né, de formas geométricas. Então, é que ele usou um sistema genérico. Qualquer sistema que você tenha um password reminder, um lembrete de senha. E aí, para você lembrar a senha, quando a pessoa pedir para lembrar a senha, né, você vai ter que consultar o banco de dados. Então, aqui tem uma dependência com o MySQL Connection, porque eu tenho que consultar o banco de dados para pegar a senha, para poder retornar a senha para a pessoa que solicitou. A classe aqui é o Password Reminder, poderia ser qualquer classe de negócio, na minha visão, né? Então, você tem uma classe de negócio que está chamando diretamente o seu MySQL aqui, a sua conexão do banco de dados, para consultar o banco de dados. E aí, aqui tem um exemplo de código, como seria esse histórico, pelo menos um esqueleto, né?
Então, tem a string type, aí eu conecto o banco de dados, vou lá, faço a minha consulta no banco de dados, pego a dica de senha, né? No caso aqui, o type é dica de senha, pego a dica de senha, retorno. Então, parece que, assim, num primeiro momento, parece uma solução que qualquer pessoa poderia fazer, né? Então, parece uma solução clássica que as pessoas, no geral, fazem. Aí, o problema aqui é que você tem uma classe que está amarrada ao seu tipo de banco de dados, né? No caso aqui, o MySQL. Então, o seu MySQL Connection aqui, como o próprio nome já induz, né? Já diz, é uma classe específica do banco de dados MySQL. Se eu mudar o meu banco de dados, NoSQL, um outro banco de dados Oracle, ou o que quer que seja, se eu mudar qualquer outro banco de dados, essa classe aqui não vai ser mais usada, vai ter que ser trocada, vai ter que ser reimplementada por um outro banco de dados. Então, sua lógica de negócio aqui está dependendo de uma classe que ela é mais baixo nível, né? Porque ela depende da tecnologia, depende do banco de dados que está sendo usado. Então, o seu password reminder aqui, ele está dependendo de um módulo de mais baixo nível, apesar de ser um módulo mais alto nível. Então, essa aqui é a violação. Você tem um módulo de negócio, alto nível, dependendo de um módulo de tecnologia, mais baixo nível, que no caso que é o módulo de conexão com banco de dados MySQL. Ok? Qual que seria a solução? Então, o legal desse livro é que ele sempre mostra o problema, discute o problema, e depois ele mostra a solução mais elegante. Então, essa seria a solução mais elegante. Então, você tem, de novo, a classe password reminder, mas em vez dela depender do módulo MySQL Connection, que é um módulo específico de banco de dados MySQL, eu dependo de um DB Connection genérico. E agora eu posso mudar o meu banco de dados, posso aposentar o MySQL, passar a usar o Oracle, e a minha aplicação não mais depende daquela classe baixo nível, aquela classe específica do MySQL. Depende de uma super classe aqui, né? Que é a DB Connect ou o teu método Connect Abstract. Então, o meu password reminder aqui, e outros métodos também, né? Então, meu password reminder aqui, não é que ele for pegar o tip, a dica de senha, ele vai conectar com o banco de dados, é um método connect. Vai precisar consultar o banco de dados, chama lá o método retornar tal consulta no meu banco de dados, no caso que eu consulto pela dica de senha, né? Então, tem os métodos aqui, tudo assinado na superclasse, e aí a implementação concreta, tem aqui a implementação concreta para MySQL, eu posso substituir por uma implementação concreta para um outro banco de dados sem nenhum impacto, ou com impacto mínimo no meu cliente aqui na minha classe password reminder. Ok, pessoal? Para mim, pelo menos, fica claro que essa solução aqui é melhor do que a anterior, mas não sei se todo mundo se convence facilmente de que a solução anterior é ruim, mas pelo menos é uma solução que mostra claramente que está violando o princípio da inversão de dependência, que é a classe alto nível da lógica de negócio estava dependendo de uma classe baixo nível, essa anterior aqui, né? Que é uma classe de banco de dados, que é uma classe de infraestrutura. Enquanto nessa segunda solução já está ok, o princípio não está sendo violado, porque a classe não está mais dependendo, a classe password reminder não está mais dependendo de uma classe de infraestrutura, que é a MySQL Connection. Tem um último comentário nesse princípio, que tem um livro que eu achei interessante, é que ele é muito alinhado ao padrão de projeto, né, que a gente viu recente, um dos padrões de projeto, que é o Template Method. Então, é muito comum você usar o Template Method para você ser aderente ao princípio da inversão de dependência. Então, basicamente, se vocês lembram, conhecem o padrão Template Method, basicamente é você colocar as assinaturas na superclasse. Então, aqui tem um exemplo de uma classe abstrata, né? Então, tem uma classe abstrata aqui, trip, de viagem por aí. Não tem nada a ver com o exemplo anterior, não. Eu sou um exemplo complementar, só para mostrar como que é o Template Method e lembrar que como que esse padrão, de certa forma, ele ajuda a você ser aderente ao princípio da inversão de dependência. Então, aqui vamos supor que eu tenho uma superclasse trip, que são viagens, e aí, viagem de 3 dias, nesse caso. Então, tem as assinaturas do métodos aqui, o que eu faço? Vou fazendo dia 1, dia 2, dia 3, não, day A,
A, Day B, Day C. Quando eu chamo o método Perform Trip, eu vou fazer chegada na cidade, vamos supor assim, né? Faço as minhas atividades no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, depois eu vou partir, sair daquela cidade. E aí, o método Arrive e o método Leave talvez seja o mesmo, né? O que faz o Arrive é pegar um gás no aeroporto, chamar o Uber e ir para o hotel. E o partir é chamar o Uber do hotel, ir para o aeroporto, fazer o check-in no aeroporto e ir embora. Então, o método chegar e sair quase sempre é a mesma coisa, então eu já consigo implementar aqui. Então, já tem o método Arrive, já tem o método Leave. Agora, o Day, do Day A, do Day B, do Day C aqui são dependentes de qual cidade que eu estou indo, né? Então, se eu estiver indo para Belo Horizonte, o Day A poderia ser visitar os museus da Praça da Liberdade. O segundo dia aqui, o Day B poderia ser visitar a Orla da Lagoa. Day C, será visitar a Praça do Papa. Então, isso aqui faria sentido para a cidade de Belo Horizonte, mas não faria sentido para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Seria Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Copacabana, sei lá. Então, os métodos Day A, Day B, Day C são genéricos, dependem do local que você está, então está só assinado aqui. E aí, cada uma das subclasses de trip vai ter que implementar as coisas específicas para a cidade, por exemplo, aquela trip. Então, esse aqui seria o método Template Method. Isso é muito comum, você usar essa mesma estratégia para você resolver o problema da inversão de dependência, porque aí você tem a sua aplicação dependendo da classe genérica, trip, por exemplo, e você implementa as coisas específicas, tecnologia, por exemplo, tecnológicas, coisas de baixo nível, nas subclasses da classe genérica, que é o que exatamente foi feito aqui no exemplo anterior, né? Eu criei um template method aqui, connect, sei lá, buscar string type, a dica de senha, desconectar com o banco de dados, coloquei os métodos genéricos aqui em cima, os template method, e aí a minha subclasse vai implementar concretamente isso, dependendo da tecnologia, no mais baixo nível. Não sei se vocês conseguiram ver essa relação, mas o livro faz essa discussão, achei que era válida, até porque aí na disciplina também a gente viu recentemente os padrões de projeto, então é bom que a gente faça uma lembrete em um padrão de projeto. Eu não lembro se eu discuti em detalhes o template method naquela aula, eu acho que não. De qualquer forma, é um padrão bem intuitivo de entender, então, se não foi coberto na aula do padrão de projeto, esse slide aqui, de certa forma, passa qualquer essência desse padrão, que é você criar uma estrutura genérica com sequência de passos e depois deixa para a subclasse implementar as coisas concretas que são os detalhes de mais baixo nível, que é o que a sua aplicação não deveria depender, né? Deveria depender da classe genérica e deixar o baixo nível para ser implementado sem ninguém precisar depender do baixo nível. É isso, pessoal, para a aula de hoje. Como eu disse, tem várias literatura que você possa pegar. Bons livros de engenharia de software, normalmente eles falam sobre esses princípios. No meu caso, eu peguei esse livro que é o do Robert Martin, porque eu tinha ele aqui disponível e achei que ele era bem didático assim nessa questão de apresentar o princípio, mas também apresentar exemplos de violação e apresentar soluções que resolveria aquele problema de violação. Então, achei que ficou bem didático, mas são conceitos bem consolidados na literatura de engenharia de software, então é fácil de encontrar literatura sobre isso.